Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos que dispões. Não te escravizeis ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfirem para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco. Bom, a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles já deu um pouco do tom do nosso podcast de hoje, sobre o nosso tema, que vai ser um pouco sobre posses dos bens terrenos, a questão do espírita, como lidar com o dinheiro, com a fama, com o poder, como está relacionado a isso. E casando com o nosso tema, uma seguidora do canal mandou uma pergunta, nós vamos ler só para dar o início do tema e depois a gente começa a conversar. Leia, Gabriel. A pergunta foi da Rosária Alves. Ela fala assim: Oi, no centro que assisti às palestras e mesmo nos livros, sempre diziam que uma das piores provas é a da riqueza, nascer em berço de ouro. Gostaria que você falasse de espíritos famosos que escolheram o poder. Então acho que a gente pode falar das oportunidades que nós temos enquanto encarnados, né? Que cada oportunidade é única e singular para o indivíduo que está encarnado, independente se é a prova da riqueza, se é a prova da pobreza, da miséria, enfim. Cada prova ela é singular e ela vai refletir naquilo que nós somos enquanto espíritos. É claro que nós temos a nossa programação, então nós escolhemos algumas provas ou algumas situações que nós vamos passar para o nosso aprendizado. E os Espíritos deixou claro para Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que vocês podem ler depois, ele é bem completo nesse tema, então aqui a gente não vai aprofundar muito o Evangelho, né? A gente está trazendo os apontamentos sobre espiritualidade para ficar mais informal, mas uma das provas que eles vão dizer é a riqueza, a oportunidade que as pessoas têm quando nascem, por exemplo, é uma família muito rica, ou recebem uma herança, ou, enfim, por algum motivo montam uma empresa e a empresa dá muito certo e chega um grande volume de dinheiro na mão. Só que a gente vai acabar falando aqui também das oportunidades que a vida traz, né? Porque às vezes você pode não ser muito rico, mas você ter a oportunidade da sua voz ser ouvida por muitas pessoas. Então, ou seja, você ter uma fama ou no seu bairro ou na sua cidade, pessoas irem te procurar. Então essas responsabilidades, seja ela no micro ou no macro, elas vão, digamos que pesar, entre aspas, no nosso espírito. A oportunidade é aquilo que nós fazemos com ela. Aproveitar também para trazer aqui para o podcast a questão do apego às coisas materiais, às coisas físicas e às pessoas também. Eu acho que a gente pode englobar isso tudo aí para nossas reflexões. E é algo que tem sido comentado muito na atualidade, porque muitas pessoas têm buscado a riqueza, né? A gente vê na internet como um todo, como esse chamariz de fique rico rápido, perdão, fique rico rápido, ou faça isso e fique rico, compre o meu curso e ganhe mais dinheiro. Beleza, isso é muito válido para as pessoas que querem ganhar dinheiro, a gente não está julgando isso daqui, mas se o que eu quero chamar a atenção aqui, até como psicólogo e até também como orador espírita, é que nós que já conhecemos a espiritualidade, nós temos que ficar atentos a algumas questões. Primeiramente é que a gente não tem que acreditar em fórmula mágica, né? A gente sabe disso,
enquanto indivíduos humanos, que quando as pessoas pregam uma fórmula muito mágica, a gente tem que ficar com o pé atrás. E quando, mesmo que você esteja aí batalhando na vida, correndo atrás, de passar num concurso público que você ganhe melhor, ou de montar a sua empresa, né? Hoje em dia está muito em alta a questão do empreendedorismo. Então você aí com a sua família, ou individualmente, está montando uma empresa, torce para que ela dê certo, está fazendo tudo certinho. Suponhamos que dê muito certo, que você comece a ganhar uma grande quantia de dinheiro. Qual a sua responsabilidade frente a isso? Qual a sua responsabilidade enquanto espírita no tratamento desses funcionários, na responsabilidade dessas pessoas, na responsabilidade dos clientes que vai receber o seu produto? Qual mensagem você vai estar passando? Ou se você é um palestrante que vive disso, qual a mensagem positiva? E aí eu acho que quando a irmã traz nessa pergunta a questão da fama, a gente não abrange somente hoje em dia a questão dos cantores, dos atores, que sim, atingem muitas pessoas, mas também outras pessoas que estão ganhando espaço na mídia através das redes sociais e que também levam uma mensagem. Então, ou seja, que responsabilidade essa pessoa terá. E hoje em dia, com a questão da internet, a pessoa acaba atingindo uma mensagem sua. Às vezes você fala assim, ah, mas eu não sou famoso. Mas às vezes uma mensagem sua é compartilhada várias vezes e aquilo ali também pode influenciar pessoas. Então também falo aqui que nós, enquanto espíritas, né, não precisamos ficar bitolados, ficar 24 horas compartilhando coisas só espírito ou espiritualidade. Mas nós devemos filtrar se aquilo ali tem algo útil. É claro que todo mundo gosta de postar coisas de humor, meme, tudo mais, aquilo que você gosta de postar, críticas, enfim, cada um é dono da sua rede social. Mas nós, enquanto espíritas, devemos também se conscientizar com a nossa responsabilidade. Emmanuel vai dizer que uma das maiores caridades que podemos fazer à doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Enquanto espíritas, nós podemos divulgar. Então, se hoje você não é um divulgador diretamente da doutrina, você pode ajudar compartilhando mensagens edificantes, e não necessariamente só mensagens espíritas, tem mensagens excelentes de vários autores, de várias religiões, enfim, você pode selecionar aí. E como eu disse, sem ficar bitolado. Então dei essa volta para dizer que a pessoa quando é famosa, quando tem uma que abrange, né, muitas pessoas, então ali ela vai dar uma entrevista, milhões de pessoas podem ser que assistam. Essa pessoa, se ela já tiver uma consciência voltada para a espiritualidade, reitero, independente da religião, ela pode usar aquele momento ali para edificar as pessoas. Às vezes sem mesmo citar nome de Deus ou nome de espíritos, enfim, falar do bem, falar do amor ao próximo, falar da caridade, falar do respeito ao próximo. É basicamente que seria isso, né? Eu queria só complementar com uma coisa que eu pensei sobre o tema. Agora ela está falando de famosos que escolheram o poder. Uhum. Eu acho que é um assunto muito abrangente. Isso vai depender muito, como você falou, do plano reencarnatório. Sim. Vai muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas uma curiosidade que eu estava pensando a respeito disso é que muitos famosos hoje em dia não tiveram esse começo de fama. Geralmente eu conheço alguns artistas assim em fama mundial que tiveram esse início difícil. A fama ela não veio assim tão diretamente. Então isso me faz pensar na questão do trabalho. Porque muitas pessoas hoje conseguem a fama, conseguem o dinheiro através do trabalho, da arte, seja qual o modo que ela vai usar, mas isso também me remete a uma ideia do trabalho no plano espiritual, porque o trabalho ele é edificante quando feito com amor. Então nem sempre o trabalho que vai te gerar uma riqueza muito grande, ele pode ser uma carga pesada para você carregar um fardo pesado. E também vai muito essa questão por exemplo, eu conheço artistas que são totalmente voltados para o bem. Tem a sua vida privada, Sim. tem muito dinheiro, mas são totalmente voltados para o bem. Tanto na arte que produz e tanto na caridade que faz. E tipo assim, nem tá ligado diretamente ao espiritismo, mas sim a caridade da pessoa. Sim. Entende? Sim. É porque a caridade ela não tá ligada à religião, né? E nem ser bom.
O espiritismo, ele é uma religião que ele vai orientar que isso seja feito para que você aprenda, porque com a caridade, independente qual nível que ela for, independente se ela é caridade moral ou caridade material, ela vai começar a te aproximar mais do seu objetivo encarnatório, ou seja, você começa a se colocar no local, na dor do outro, e você começa realmente a ter uma visão mais amplificada sobre a dor do outro. Essas experiências, assim, quando você começa a fazer caridade, é muito, muito legal, como que move isso dentro de você, quando você começa a querer ajudar o outro, a se colocar no lugar do outro e ajudar. E aí você estava falando de artistas, artistas que nascem numa família humilde e depois obtêm a riqueza, né, ou a fama, enfim. E isso tem na literatura espírita vários casos, inclusive André Luiz traz alguns planejamentos reencarnatórios. Se eu não me engano, no livro Memórias de um Suicida também, quando o Camilo vai fazer a programação reencarnatória, os espíritos falam com ele, quando você tiver 40 anos, vai suceder isso. Acho que ele volta a ser cego. Então, da mesma forma, isso acontece no planejamento de, quando você tiver 20 anos, é provável que você tenha um trabalho. Como nós já dissemos aqui em outros podcasts, às vezes isso não segue uma linha reta, porque vai depender das escolhas que a pessoa quer, porque às vezes a pessoa tem um talento, ela vem com uma facilidade para cantar, ou para literatura, para escrever. Só que ela chega aqui, quando ela está no corpo físico, ela às vezes tem o embaraço, ela cria um bloqueio naquilo ali, ou não desenvolve aquela arte, ou vai demorar muito tempo. Então às vezes não segue um plano reto, 20 anos, às vezes acontece mais tarde. Então assim, vai depender, mas suponhamos que tem esse planejamento, o espírito no plano espiritual, ele pode ter caído em outras reencarnações nesse setor de erros de poder e fama, e pediu para que viesse primeiro numa família humilde, para dar valor à humildade, para dar valor ao que ele teria depois, tá? O que pode acontecer, por isso que a riqueza é uma prova tão difícil, que os espíritos colocam ela como uma prova difícil, porque quando chega o poder ou o dinheiro na mão, a pessoa pode ficar deslumbrada. Então, às vezes, alguns artistas ou pessoas que vão ficar milionárias ao longo da vida pedem isso também, tá? Ou não, ou às vezes a pessoa já vem e fala assim, não, você vai ter a facilidade na vida desde o começo, então ela já nasce ali numa família abastada, né? Uma família que tem uma condição financeira excelente. E aí a gente não pode diminuir também, porque também a prova da pobreza, ela é muito dolorosa, né? A pessoa que nasce numa família humilde, que às vezes não tem o alimento, não tem a roupa na hora que quer, mora numa casa super humilde, às vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz, é uma prova dolorosa também. Então a gente não está diminuindo a dor aqui e colocando que prova que é maior ou menor, porque só a pessoa que passa por aquela situação é que pode falar sobre ela, né? A gente não pode falar aqui, dar voz a uma pessoa, a uma situação que a gente não vivenciou, ou que você que está ouvindo não vivenciou. A gente não pode falar, porque realmente cada pessoa sabe. Assim como pode ter uma pessoa vivenciando ou nascendo numa classe média, que a gente fala, né? A pessoa ali que não passa fome, não tem tanta pobreza, mas também não tem tanta riqueza, ela pode estar passando por uma prova ali espiritual muito grande. Nós estamos relacionando aqui ao que os espíritos falam, que a riqueza pode facilitar algumas questões, exacerbar a questão do poder e prejudicar. Uma coisa curiosa que você falou é a questão do trabalho, né? Como nós podemos, por exemplo, ter uma missão no trabalho. Às vezes a pessoa tem 10 funcionários, 20 funcionários, e eu já vi até aqui no canal mesmo, e algumas pessoas às vezes me mandam no Instagram, uma pergunta: William, como que eu sei que eu estou no caminho espiritual, que eu estou cumprindo a minha missão na Terra? E às vezes a pessoa acha que a missão dela é algo deslumbrante, né? É criar um centro de recuperação de 10 mil pessoas que vai auxiliar. E às vezes a missão ou o propósito que ela prometeu no plano espiritual era justamente esse: ter uma empresa e ajudar 10 famílias que estariam ali trabalhando com elas. E fazer isso da melhor maneira. Se entregar com coração, com amor, com respeito. Às vezes, o propósito que você enquanto está ouvindo,
propôs no plano espiritual era algo simples, mas que você deveria fazer totalmente presente, de corpo e alma, aprender com aquilo. Então, às vezes, o setor que você está empregado que eu falo não é empregado de estar na empresa, empregado assim, a família que você está, pode ser o seu núcleo de evolução que você tanto pediu e que hoje você está e não evolui. Reitero, isso não exclui você tá lá no emprego, você não está satisfeito, vou trocar de emprego, você também não tem que ficar preso àquela questão ali só porque, meu Deus, será que eu tenho que evoluir espiritualmente? Não. Se você tiver que evoluir espiritualmente, a espiritualidade vai te direcionar em situações que vai te ajudar a evoluir naturalmente. Eu estou falando aqui de pessoas que às vezes tem lá um dono de uma empresa. Não precisa nem ser uma empresa grande. Um mercado médio, por exemplo, o dono de um mercado médio num bairro que tem lá 20 funcionários ou 15 funcionários, qual a responsabilidade dele enquanto chefe frente a esses funcionários, né? Não estou falando aqui de ser totalmente, meu Deus, eu vou então idolatrar esses funcionários. Não, a gente entende que a empresa precisa de uma organização, precisa de um gerente que organize ali os setores. Às vezes é necessário que o chefe chame a atenção, mas eu estou falando que nós podemos, por exemplo, chamar a atenção de funcionários sem ser rude, sem ser grosso, sem obrigar que ele faça horas extras extremas, né? Ou seja, fazer com que aquele setor ali fique mais leve e produtivo também para ambas as partes ali. Isso me faz lembrar agora eu não vou me lembrar qual foi o livro, mas da história da professora, que ela chegou no plano espiritual iluminada, somente para ela ter feito a o trabalho de professora dela com amor. Exatamente. Né? É o livro Voltei, que o irmão Jacob ele fica extremamente surpreso quando chega uma professora extremamente iluminada no plano espiritual, na hora que ele desencarna, e ele pergunta aos mentores, o que essa irmã fez de tão bom na Terra que ela está tão iluminada? Os irmãos falaram, simplesmente ela se dedicou ao que ela prometeu no plano espiritual com todo amor, coração, com todo amor e dedicação àquele serviço, que era dar aula para crianças. Então a missão dela ali na Terra era ser professora. E ela foi professora conscientemente, presentemente. Ela aproveitou aquela oportunidade tão grandemente que ali naquele momento era como se ela falasse o evangelho pela ação. Ela não precisou nem falar sobre Jesus, porque ela dava o exemplo de Jesus sendo a melhor professora que ela podia ser. Então às vezes as pessoas ficam assim, mas minha família não é espírita, como que eu vou dar o exemplo, como que eu vou falar de espiritismo? A primeira oportunidade que você tem para falar dos ensinamentos espíritas é na sua ação, no seu comportamento diário e na oportunidade que você tem. E isso se volta de novo na questão, né? O trabalho feito com amor, ele é edificante, né? Sim, exatamente. Mas você percebe como a nossa conversa ela se tornou para um nível de parâmetros menores, que, tipo assim, não precisa ser extremamente famoso, sair totalmente nas mídias para ser algo grandioso, né? Exatamente. O evangelho, ao meu ver, ele está nos pequenos momentos. Isso, nos pequenos detalhes. No trabalho. Sim. E até, por exemplo, se você que está ouvindo essa reflexão, pode ser que você seja diretor de uma grande empresa, pode ser que você seja dono de uma grande empresa. E realmente a evolução vai estar nos pequenos detalhes ali, de como você é conscientemente naquele local. E também não ficar, uma coisa que acontece muito no movimento espírita, é a questão da reforma íntima, às vezes angustia, porque às vezes a pessoa faz uma coisa errada ali e se martiriza muito. Então a gente tem que aprender a se perdoar nesses momentos, compreender o nosso erro e tentar não errar de novo. Mas se errar, beleza, bola pra frente, vamos tentar melhorar em outro setor, né? Porque é óbvio que quando você trabalha numa empresa, tem diversos problemas, diversas situações que você não gosta. Então, realmente manter ali aquela espiritualidade ativa toda hora que você está trabalhando, uma hora ou outra você vai escorregar. Então, você tem que aprender a se perdoar, tem que aprender a parar um pouquinho, ir lá lavar o rosto no banheiro. Se a situação está muito pesada, faz uma prece, pede a espiritualidade, uma intuição ali. Às vezes você tem que mandar um funcionário embora, por exemplo, não sabe a melhor forma de fazer, ou você não quer ser rude, você sabe que a pessoa tem família. Então pede uma intuição, pede ali para que você seja menos arrogante naquele momento, porque para você entender, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a caridade vai por aí.
E se permitir errar também é evoluir, né? Sim, a questão sim. é não se permitir, se não se perdurar no erro. Sim, porque quando a gente erra e já percebe que errou e tem aquela culpa, vai vir a culpa, né? A gente tem que entender aquilo ali, se perdoar e tentar continuar, tentar de novo, porque é a repetição, é a elaboração que nós vamos, que vai tornar o físico, né? Ou seja, elaborar no mental aquilo ali para você conseguir levar para o físico. Então, por exemplo, você não vai conseguir ser, se você é uma pessoa extremamente agressiva, você não vai se tornar uma pessoa extremamente calma da noite para o dia. Primeiro você vai elaborar aquilo ali, e daí estou falando que ser uma pessoa calma é totalmente positivo, né? Às vezes você tem que mostrar os seus dentes, entre aspas. Mas assim, você tem que... É aquela questão que os espíritos sempre falam, tentar não magoar a pessoa, né? Isso não impede às vezes uma pessoa ser de temperamento forte. Ela pode ali ter uma personalidade forte, um temperamento forte, e ela não magoar. Ela não precisa de mudar ali o que ela é, porque as pessoas acham que espírito evoluído é só quem fala manso e tudo mais. Não é bem por isso. Tem pessoas, obviamente, que falam manso, que são pessoas evoluídas, e tem pessoas que vão falar um pouco mais forte, que tem um coração muito bom, que ajudam pessoas em diversos setores. Mas voltando ao tema do dinheiro, né? Que é a questão da prova. Só para concluir, às vezes, pessoas muito famosas, às vezes a questão não é nem muito dinheiro. É a questão onde o dinheiro coloca ela. Sim. Pela posição, por exemplo, se uma pessoa é extremamente famosa, o contato com o mundo exterior e a privacidade dela são intimamente abaladas, porque Sim. a privacidade é a primeira a ser Sim, abatida. sem dúvida. E é justamente isso, porque tem artistas que não têm família, e o sonho da pessoa é formar uma família, é ter filhos, e justamente pela posição que ela está na sociedade, ela não consegue desenvolver esse, como eu vou dizer, esse laço, entendeu? Sim. É uma coisa também que me vem à cabeça que parece que o ser humano está sempre em busca de alguma coisa grandiosa, né? Ele está sempre... Acho que sim, é válido, né? É válido a gente procurar crescer. Sim, sim. Mas eu não me vem à mente assim uma questão do ser humano sempre buscar algo muito grandioso para a vida, sabe? E acho que é isso que faz muitas pessoas se perderem. Sim, tem uma ilusão hoje na internet, né? Que realmente tem muitos digitais influencer que vai se dar super bem, vão ganhar muito dinheiro, só que tem uns que ou vão demorar muito para chegar nesse patamar de ter milhões de seguidores, ou não vão conseguir simplesmente porque às vezes o compromisso deles é outro. Então, aí que vem a angústia, né? A pessoa acha que não consegui ser influencer, já tô 3 anos, e não tenta outras coisas, e aí pode entrar numa crise de ansiedade ou num processo depressivo devido a este fato. Então tem essa questão de as pessoas se iludirem, porque o digital influencer está ali mostrando um lado da vida dele que é só felicidade, que é só compras, que é só viagem para o exterior, ou só momentos em festa. E aí o que acontece? Isso pode criar uma ilusão no adolescente e ele querer ter aquela vida. E às vezes quando ele tem aquela vida, suponhamos que esse adolescente vire um digital influencer de grande sucesso, está lá ganhando 200 mil por mês, 300 mil por mês, e ele chega lá naquela vida, ele tem um vazio existencial. Então eis um grande problema aí que a sociedade atual enfrenta. Porque a gente sabe que a nossa felicidade não pode ser ligada às coisas materiais, às coisas externas. A gente pode usar, se você tem uma oportunidade, você tem o dinheiro, beleza, vai ter uma casa boa, vai ter um computador bom, um celular bom, usa com sabedoria, mas sem terceirizar sua felicidade para aquele aparelho ali, ou material, ou alguém, ou alguma situação. Então eu acho que esse é o grande desafio da vida e o grande desafio das pessoas que às vezes têm facilidades financeiras, que elas começam a terceirizar a felicidade. Então se eu estou angustiado, eu compro isso, eu compro aquilo, ou eu viajo. Então a gente tem que entender que nós não devemos terceirizar a felicidade e colocar a felicidade nesses objetos. Até mesmo porque, se formos chamados a voltar ao plano espiritual a qualquer momento, se nós estivermos ligados a essas questões materiais, nós vamos ficar presos a questões materiais e às necessidades materiais e fisiológicas, que é o que Jesus falava, você está onde está o seu tesouro. Então a gente tem que colocar o nosso tesouro nas questões espirituais.
Enquanto encarnados, nós não podemos deixar de vivenciar o material. A gente precisa de coisas materiais. Precisamos de um carro para viajar, de um avião se a gente for para outro país. Precisamos de um celular para comunicar. Precisamos de situações materiais. Mas o grande desafio é vivenciar o desapego e entender que a nossa felicidade não vai estar ali exclusivamente naquela situação do dinheiro ou que o dinheiro pode proporcionar. Tem uma questão também, isso vem na minha mente, assim, a questão de estarmos passando por um momento de transição, né? Eu acho que uma das grandes questões da atualidade é a questão do apego. A gente está indo para a regeneração. Eu acho que uma das principais provas desse processo é esse desapego do material, né? A gente, Sim. obviamente, como a gente precisa, mas a questão que envolve é o apego. Sim. Essa febre do digital influencer, ele parece para mim que, tipo assim, as pessoas já começam a adoecer cedo, principalmente com as crianças de hoje em dia, com muito contato com esse mundo digital, já se gera uma doença ao consumismo, né? Sim, sim. Aí a gente, se a gente for falar aqui de consumismo, a gente vai cavar muitos temas que infelizmente não vai caber em um único podcast. Mas assim, é basicamente isso que a gente está tentando trazer aqui. O apego às coisas materiais. Isso é uma chave, porque falar de planos reencarnatórios de uma pessoa rica é exatamente sobre isso. Tem muitos poréns, muitos cada desafios. palavra, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada plano é um plano. Sim, sim. Então, só para encerrar rapidinho a questão dessa questão do rico, que ele tem poder, é na mesma proporção. Eu acho que a angústia ela vai estar em todos os âmbitos, entendeu? Tanto uma pessoa muito pobre, que ela vai estar sem perspectiva, ela vai sentir aquele vazio da falta de perspectiva. Uma pessoa muito rica também vai sentir esse vazio, talvez ela também vai ter uma falta de perspectiva. Sim, sim. Logicamente junto com cada pessoa, cada plano é um plano. Então, tipo assim, mas tudo me indica que a gente passa várias reencarnações, a gente passa por esse mesmo processo, tanto na pobreza, tanto na riqueza, para justamente a gente chegar no meio termo. Sim. A gente aprender a viver com o que nos é necessário. Sim, sim, sim. Entende? E aí a gente poderia dar vários exemplos aqui, e os espíritos colocam lá no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da avareza, né, que é um tema que eu também não posso deixar de citar aqui, dizendo da riqueza, porque às vezes a pessoa vai lá na ânsia de querer ficar sempre rico, começa a acumular muito e muito dinheiro, e ele se torna uma pessoa avarenta. E os espíritos colocam ali no Evangelho segundo o Espiritismo um item só para falar sobre isso. A avareza, para quem não sabe, é o famoso pão duro popularmente conhecido. Então a pessoa tem dinheiro e ela não aproveita o gostoso da vida, as situações mais felizes que ela poderia aproveitar, com medo de perder aquele dinheiro. É claro que a gente não está falando aqui que devemos gastar o dinheiro à torta direito, obviamente, né? Devemos economizar, a gente, né, economizar, ter um dinheiro guardado para alguma emergência, isso aí eu não estou falando nesse quesito. Mas às vezes a gente percebe que uma pessoa vive uma vida de pão-durismo, entre aspas, não aproveita nada, não ajuda ninguém, não ajuda a família, desencarna, vai para o plano espiritual, às vezes deixa um amontoado de dinheiro, tanto no banco, como também deixa imóveis ou empresas, e a gente vê que aquilo ali não produziu nada. Então, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo diante do que nos é dado? Que fim útil que eu estou fazendo com aquilo que me é dado? E às vezes nós temos que saber reconhecer também quando a pessoa quer. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela nasceu com uma facilidade para X coisa. Suponhamos uma facilidade para cozinhar. Ou alguém nasceu com uma facilidade para cuidar de carros. E aquilo ali é o que ela gosta, é o que ela quer fazer. E às vezes vem os familiares ou pessoas em volta e querem simplesmente falar assim, não, mas você não pode ter essa profissão. Vai, estuda e vai ser um grande doutor. Mas a pessoa, se ela for uma cozinheira, por exemplo, às vezes ela vai dar tão certo naquela profissão que ela vai conseguir, às vezes, ganhar o mesmo dinheiro de que sendo ou uma profissão, um presidente de uma empresa, suponhamos assim. E por que eu estou falando isso? Porque tem até um caso do irmão
que ele, se eu não me engano, é do Haroldo Dutra, que ele conta que quando ele começou, ele passou na profissão de juiz e ele começou a ganhar dinheiro, ele foi ajudar a irmã dele. E a irmã dele, ele falou com ela, o que você quer fazer? Você quer que eu te pague uma faculdade? Você quer que eu te ajude em algum setor da sua vida? E ela falou assim, olha, Haroldo, eu não quero... Se eu estiver contando o caso aqui um pouco errado, me desculpem, mas é o que eu lembro por cima, assim. Ela falou, olha, Haroldo, eu não quero especificamente fazer faculdade. Eu gostaria que você me ajudasse a montar um restaurante. Porque o que eu gosto de fazer é cozinhar. E ela entendeu que o que ela mais gostava, que era cozinhar, poderia ajudar ela ali naquele momento. E o Haroldo vai e ajuda ela a montar ali o restaurante. E pelo que parece, deu muito certo. Então ela entendeu o dom dela. Ela entendeu o que ela fazia de melhor e ela potencializou ali as energias dela para aquilo ali. E talvez seja uma pessoa muito feliz. Porque às vezes a gente vai para uma outra profissão achando que vai ganhar mais dinheiro, na ânsia de ganhar mais dinheiro, e é um setor que a gente não gosta. Né? Suponhamos que você não gosta, por exemplo, de administrar empresas, mas para ganhar mais dinheiro você vai. E aí você desiste de um sonho seu, de algo que era talvez para te ajudar a evoluir, e você simplesmente não quer ou não pode continuar naquele seu sonho. Então eu acho que esses são os aspectos. Ficarmos atentos, né, à avareza, ao apego às coisas materiais, vamos usar com consciência. Eu acho que a caridade, eu nem preciso falar aqui para quem é espírita, é claro, né, a caridade consciente, com amor, a caridade moral em primeiro lugar, depois a material, para quem tem condições, para quem pode ajudar. E também me passa na cabeça aqui agora a questão do controle, né? Que às vezes uma pessoa com muito dinheiro, ela pode enveredar pelo erro de controlar as outras pessoas pelo dinheiro, que é também um grande prejuízo aí que às vezes as pessoas com uma grande condição financeira erram, né? A gente tem relatos mediúnicos assim terríveis nesse setor, e na nossa reunião mediúnica mesmo já tivemos relatos de espíritos chegarem e falarem, nossa, eu era um homem de muitas posses, eu era muito rico, mas minha filha me odiava. Eu era um homem muito rico, mas minha esposa me odiava, porque eu era extremamente arrogante, rude. Eu dava tudo, eu dava dinheiro, eu dava carro, eu paguei a melhor faculdade, e eu cheguei no plano espiritual, não recebi nenhuma prece da minha filha, nenhuma prece dos meus netos. O que eu fiz de errado? O espírito fica ali extremamente angustiado, não sabe o que ele fez de errado. E aí o esclarecedor da reunião mediúnica, com todo carinho e amor, faz umas perguntas, e aí ele fala, realmente por vezes eu fui extremamente ignorante, achei que o dinheiro fosse comprar, quando minha filha vinha trazer um problema, uma dúvida, eu dava um presente em vez de dar um acolhimento. Então são situações aqui que, se a gente for falar de todas as situações, embaraços que o dinheiro pode causar, a gente ficaria até amanhã. Mas assim, também, como eu disse no início, a miséria, né? Quando a pessoa também tem uma condição de vida muito inferior, também pode ter vários problemas. Então eu acho que a gente tem que tentar se equilibrar da melhor maneira possível. Eu acho que não é o caso. É o plano de cada um. Sim, as oportunidades. É o que fica pra mim dessa reflexão, sabe? Sim. Que não importa o status, não importa a posição na sociedade, importa sim o que cada um veio para aprender. Sim. E aí, para terminar, vou contar um caso do Chico, como já é de costume, né? E esse caso do Chico é muito interessante porque ele vai falar exatamente assim: ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém. Você, enquanto pessoa, não é obrigado a prometer nada. Mas uma vez que você promete, cumpra. Então por isso que a gente fala, pensa 3, 4 vezes antes de falar, porque na ânsia às vezes da felicidade, a gente promete mundos e fundos para algumas pessoas, da família ou dos amigos, e depois essa oportunidade vem e a gente não cumpre. Como por exemplo, às vezes na roda de amigos, a gente fala assim, fulano, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou te dar um apartamento, eu vou pagar sua faculdade, eu vou te dar um carro, eu vou te ajudar a tirar a carteira de motorista. Mas se eu ficar milionário, eu vou pagar um plano de saúde. Você, enquanto pessoa, não é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas uma vez que você promete, você cumpre porque a palavra tem força. Então, se você está ouvindo essa reflexão e amanhã ou depois você se torna uma pessoa extremamente rica, e se você tiver promessas aí, tente cumpri-las. Esse caso do Chico vai contar exatamente isso. De um senhor que queria porque queria ganhar na loteria, porque queria ficar rico. E ele chegava pro Chico e falava, Chico, me ajuda a ganhar na loteria.
E o Chico falava: ô meu irmão, os espíritos não falam sobre isso, mas se você quer mesmo ficar rico, e quer ficar rico pelas vias da loteria, ora a Jesus e peça. E aí ele vai lá e ora a Jesus, e não é que um homem me ganha na loteria. Só que quando ele pediu ao Chico, ele falou: Chico, eu vou pedir a Jesus que se eu ficar milionário, eu vou doar, se eu não me engano, era 40% para o centro para você usar nas obras sociais. E aí o que aconteceu? Ele ganhou na loteria e não ajudou. Pegou a malinha dele, mudou de Pedro Leopoldo, e o Chico falou que só viu ele mais uma vez em Belo Horizonte. E quando o Chico deu de cara com ele, ele ficou branco, vermelho e fugiu. Passou-se um tempo, ele infartou ou teve um AVC, morreu. Morreu, chegou no plano espiritual sem o dinheiro da loteria, né? Ficou para os herdeiros. E aí o Chico conta que na reunião mediúnica ele entra correndo, se ajoelha nos pés do Chico e começa a chorar: Chico, perdão, perdão. Eu prometi para você que eu ia doar o dinheiro para as obras de caridade e não doei. E o Chico falou: meu irmão, não se preocupe com isso. O Chico era muito gentil, muito bondoso. Não se preocupe com isso, meu irmão. Fique tranquilo, de minha parte você está perdoado. Vá com Deus, fique em paz. Aí os espíritos ajudaram ele. Mas, gente, pensa na consciência desse senhor que chegou no plano espiritual, acordou, viu que era verdade ali o mundo dos espíritos e viu que ele não usou muito bem o dinheiro. Então ele não era obrigado a prometer nada de vou doar 40% do dinheiro da loteria para as instituições de caridade. Agora, uma vez que a pessoa promete, ela deve cumprir. Isso pode acarretar, pesar no seu futuro espiritual. Né? Então pense bem, as nossas escolhas, pode ser que você esteja ouvindo essa reflexão, pode ser que amanhã depois você seja rico, pode ser que você já seja uma pessoa extremamente rica. Quais as oportunidades que você está fazendo diante da vida com esse dinheiro? Pode ser que, talvez nessa não, mas numa próxima você venha ter muito dinheiro, e aí também que você lembre disso, mesmo que inconscientemente, quem sabe, você possa lembrar desses direcionamentos. E é claro, graças a Deus nós temos muito bons exemplos ainda no planeta de irmãos e irmãs que têm alguma condição financeira que ajuda. Não estou falando aqui só de bilionários ou de milionários, pessoas que às vezes ganham ganham um dinheiro bom e que sobra às vezes uma quantia e ele doa para instituições e ele ajuda também fisicamente, porque a caridade a gente entende que não é só por doações. Às vezes você não tem R$5 para doar por mês para uma instituição de caridade, mas você pode, vez por outra, ajudar indo lá, agora na pandemia não, né? Mas depois da pandemia indo lá, ajudar no trabalho, fazer visitas, ou orar por aquelas pessoas que estão numa situação de condição de aflição, uma mãe que perdeu um filho, enfim. Caridade aí tem vários modos de fazer. Vamos terminar por aqui? Tem mais alguma coisa para falar, Gabriel? Não, acho que a gente já citou o máximo que a gente podia. Sim, sim. É um assunto muito extenso, né? É muito extenso. Tem outras reflexões aqui no canal, tá, gente? Eu falo sobre a riqueza e o poder, se eu não me engano, em uma das reflexões. Vou deixar o link do vídeo abaixo do podcast aqui para que vocês possam ver. Estudem sobre o tema, é um tema muito grande. Aqui nós não estamos falando como donos da verdade, são opiniões, são pensamentos que nós temos de questões da riqueza, né? E acho que o que tem que ficar realmente é a questão da avareza, do apego às coisas materiais, de usar com consciência, de que se você for chamado para o plano espiritual hoje, você não possa ficar ligado a essas questões, joias, carros, enfim, que você tiver aí, deixe tudo. E treinando isso no material, a gente consegue também com as pessoas, porque chegará a hora de entregarmos os nossos entes queridos, amigos, para Deus. Se não antes de nós, nós vamos antes. Então, assim, nós temos que ir desapegando, viver conscientemente, viver muito bem, porém, entendendo que cada momento é único e que nós devemos aproveitar para a nossa evolução. Vamos pedir desculpa, né, pelos ruídos. O podcast ele não fica muito bom se tiver muitos cortes. Então às vezes passa moto, às vezes alguma pessoa fala, alguns vizinhos falam alto. Então assim, por mais que a gente tenta nesses momentos não falar e depois cortar, às vezes sai algum barulho. Então eu peço a paciência de vocês. Eu já falei aqui em algumas reflexões, nós não temos estúdio para gravar, mas é feito com muita boa vontade e carinho para todos vocês. Muito obrigado quem chegou até aqui, curta e compartilha.
Até a próxima reflexão, se Deus quiser. Até a próxima. Graças a Deus.